O meu mestre Rui João Marques, saudoso mestre, dizia que uma pandemia não é uma epidemia, onde você vê vítimas aqui e acolá, mas uma infecção violenta que mata muita gente pelo mundo todo. De fato, é assim que nós vemos uma pandemia. A atual pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, a chamada Covid-19, surgiu na China, mais especificamente em Wuhan, oficialmente em dezembro do ano passado, 2019. Mas certamente esse vírus já vinha circulando na região, discretamente, até atingir a cidade e aí encontrar quantidade suficiente de pessoas para se espalhar e iniciar a epidemia de Wuhan, que logo se tornou pandêmica. Isto porque este vírus, ao contrário dos outros coronavírus que ensaiaram epidemias como a SARS, a Síndrome Aguda Respiratória Grave, e a MERS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave do Oriente Médio, ao contrário desses vírus, o presente coronavírus, o agente da Covid-19, ele é um vírus com uma altíssima capacidade de disseminação, portanto de alta transmissibilidade em populações humanas. Embora ele cause uma mortalidade importante, essa mortalidade não é em nível que impeça a sua transmissibilidade. E por isso ele se tornou epidêmico e em seguida pandêmico. Ou seja, esse vírus tem, ao contrário das outras, do vírus da SARS e da MERS, ele tem um equipamento genético extremamente favorável à sua disseminação e avanço sobre a população. Ele é um invasor eficientíssimo. Então, ele é um vírus extremamente adaptado à disseminação em humanos. E isso é uma coisa muito rara de se ver na natureza. E por isso, quando surge uma linhagem de uma bactéria ou de um vírus dessa natureza, né, a humanidade sofre uma catástrofe biológica de grandes proporções. Essa é, portanto, a grande característica das pandemias. Nas epidemias e pandemias, seja por vírus, seja por bactérias, o modelo de expressão da infecção nos hospedeiros é o que nós chamamos de modelo iceberg. Como todos sabem, um iceberg é um gigantesco bloco de gelo cuja maior parte, o maior volume, está imerso abaixo da linha da água, ou seja, não é a parte não visível. A única coisa que nós vemos no iceberg é a ponta dele, a pequena parte desse bloco todo. E essa ponta do iceberg, no nosso modelo, representam os hospedeiros que estão doentes. Enquanto a parte inferior, a parte submersa, a grande parte invisível do iceberg, são aqueles pacientes assintomáticos, ou seja, que têm infecção, mas não expressam sintomas. Ou então aqueles que se expressam sintomas muito leves ou brandos. Essas pessoas são, em grande parte, responsáveis pela transmissão comunitária da doença, mas também são elas que, ao se curarem, se tornam imunes e contribuem também grandemente para a formação de imunidade de grupo, que é o que termina a epidemia, ou seja, são aquelas pessoas imunes que, em grande número, acabam por impedir, dificultar a transmissão do vírus. E assim a epidemia termina porque não há mais transmissão. À medida que cresce o número de casos, como agora nós estamos vendo, à medida que isso acontece, é como se o iceberg estivesse aumentando de volume. Então, quando ele está muito grande, nós já observamos claramente a sua ponta, né? Ela está fora da água, acima da linha d'água, né?
nós começamos a ver muitos doentes. Isso significa que a pandemia acelerou muito. E, ao mesmo tempo, há uma grande quantidade de pessoas assintomáticas que estão se tornando imunes. Está se formando a imunidade de grupo. É o que nós estamos vendo agora. Essa ascensão é como se o iceberg estivesse crescendo. Os casos se tornam mais visíveis, mas esse é apenas a menor parte dos casos, das infecções que estão acontecendo. Esse coronavírus é um vírus de difícil controle por várias razões. Além da sua capacitação genética para pandemias, nós temos que considerar outro fator que é muito importante. O período de incubação desse vírus é razoavelmente longo, em média 14 dias, pelas estimativas atuais. E depois desse período de incubação vem a doença, que dura uma semana, 2 ou até 3 semanas, e o paciente ou se recupera nesse íntere ou vem a óbito. Depois disso ele entra num estado de convalescência ou recuperação até finalmente readquirir suas capacidades vitais anteriores. Pois bem, durante o período de incubação, em que não há sintoma nenhum, o indivíduo não sabe que está infectado, está agindo normalmente, ele se torna infeccioso. Portanto, tais indivíduos estão circulando aí pela cidade sem sintomas, mas também distribuindo o vírus aos contactantes. E esse na fase da doença. E hoje em dia já se sabe que depois que o indivíduo se recupera, na convalescência, ele ainda é capaz de transmitir esse vírus por cerca de uma semana. Portanto, é um vírus altamente adaptado à transmissão, ao espalhamento. Vejamos agora o comportamento típico desta pandemia, que é o mesmo padrão de uma epidemia local, né? A pandemia, na verdade, é uma epidemia em escala global. Aqui vocês estão vendo na figura um gráfico de uma simulação em computador que fizemos sobre este vírus. Considerando uma cidadezinha com 1.200 habitantes, então, de todos eles sendo susceptíveis ao vírus, na qual introduzimos um caso infeccioso nessa cidade que faz contato com as pessoas e assim a infecção começa a se propagar na população. Bom, o gráfico da esquerda é um pouco mais elaborado, vamos ficar no gráfico da direita, que é mais fácil de visualizar o que está acontecendo, né? Aqui nós temos um gráfico, 3 curvas, uma vermelha, uma azul e uma verde. A vermelha são das pessoas susceptíveis, ou seja, aqueles indivíduos que não têm imunidade para o vírus. Note que esta curva começa a cair, a curva dos susceptíveis, a curva vermelha, na medida em que a curva azul, que são dos infectados, começa a crescer. Ou seja, há um recrutamento de susceptíveis para infectados, produzidos pela transmissão da infecção por casos infecciosos anteriores. Então, os susceptíveis vão se tornando infectados e a curva dos infectados vai aumentando na população até chegar ao pico, o máximo possível. Nesse momento, a curva dos susceptíveis está no mais baixo nível possível. Ao mesmo tempo, vocês observam, na medida em que a curva azul dos infectados está crescendo, observe que a curva verde começa a aumentar. Essa curva é a curva dos chamados, que nós chamamos dos removidos, que são aquelas pessoas que se curam da infecção e se tornam imunes ou que morrem. No caso aqui, nós temos uma grande proporção das pessoas que se tornam imunes. Note que o pico da infecção, que é o pico máximo da curva azul, ele começa então a decrescer na medida em que agora cresce essa curva verde dos removidos, vamos chamar assim, dos imunes.
Isto porque a quantidade de imunes, ao aumentar, reduz a chance de transmissão do vírus, ou seja, é cada vez mais difícil para um vírus se transmitir de uma pessoa a outra. Consequentemente, à medida que os imunes aumentam, ele gera uma barreira que acaba bloqueando a transmissão do vírus e a epidemia termina, e a pandemia também termina assim. Se vocês observarem agora o gráfico ainda, vão ver ali na abscissa o tempo. A duração do tempo da epidemia está dada em ciclos. Isso é um modelo matemático muito simples, o chamado modelo de Reed-Frost, que é muito efetivo para a descrição de epidemias e muito útil na prática para nós estudarmos as epidemias e pandemias. Observe esses ciclos. Esses ciclos de tempo, duração da epidemia, está relacionado ao período de incubação da doença, como já falei anteriormente. No caso, por exemplo, de uma gripe, uma pandemia de gripe, vamos supor o caso da gripe A, H1N1, cujo período de incubação é de apenas 2, 3 dias, e o período infeccioso de 2 dias, a doença é muito rápida, o espalhamento é muito rápido. Isso dura somente uma semana, às vezes até menos de 2 semanas, para você ter um ataque epidêmico violento. Nesse caso do coronavírus, como ele tem um período de incubação longo, 14 dias em média, e a transmissibilidade dele é muito extensa, ou seja, ela ocorre tanto no período de incubação quanto no período da doença e até mesmo em um período da convalescença, né? Ele então faz com que a epidemia dure um tempo mais. Nesse caso aí, cada ciclo representa aproximadamente um mês. Isso nos dá uma ideia dessa epidemia que, pelas nossas simulações aqui, ele deve durar de cerca de 5 meses a 6 meses no máximo. Essa pandemia é a maior da história, não somente em função da alta capacidade de disseminação e infecciosidade desse vírus, como também pelo tamanho da população mundial. São casos demais, e isso gerou um problema muito sério, que é precisamente como atender a demanda de pacientes graves que vão surgir à medida que o vírus se espalha. Essa realidade impôs um novo paradigma epidemiológico, o chamado isolamento social, que não deve ser confundido com quarentena. De uma forma aproximada, poderíamos dizer que o isolamento social é uma quarentena geral de uma cidade inteira, o que não é o conceito desse termo, né? Pois bem, a finalidade disso é a seguinte: se todo mundo ficar em casa, a transmissão se reduz. Consequentemente, o pico da epidemia vai achatar e, com isso, é possível não superlotar os hospitais, ou seja, não levar a colapso o atendimento, né, a saúde pública. Ou seja, achatar a curva até chegar no limite de saturação da capacidade de atendimento hospitalar, pois essas infecções por coronavírus podem ser graves e necessitar de UTI, muitas vezes levando o paciente à intubação. Pois bem, o isolamento social consiste em colocar todo mundo dentro de casa e ninguém sai. Ora, esse procedimento é justamente um procedimento sem sentido, porque é justamente assim que a epidemia entra no seu maior eixo de transmissão. Isto porque, desde os epidemiologistas antigos, né, sabemos que a contagem dos doentes e dos mortos numa epidemia é feita por residência, de residência a residência. Porque são nas residências onde a maior
taxa de transmissão acontece. É onde se inicia a transmissão e onde termina a transmissão das doenças. Então, se você coloca todo mundo em suas casas, você vai colocar tanto aqueles indivíduos que estão infectados quanto os que não estão infectados. Consequentemente, vai haver transmissão intradomiciliar, que é justamente a grande característica das epidemias. Ora, então isso não vai achatar curva nenhuma. Ao fazer o isolamento social indiscriminado, na verdade se está fazendo a mesma coisa que se deixar as pessoas na rua, ou seja, não há diferença. Ora, como é que se pode fazer um isolamento social eficiente? Isto só é possível de uma forma: fazer o teste em toda a população, identificar quais são os casos positivos e os casos negativos e separar os dois grupos. Os casos negativos ficam em isolamento social, enquanto os casos positivos, separados dos outros, ficam nas suas atividades normais ou vão para o hospital, se for o caso. Então, na figura que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o isolamento social indiscriminado, todo mundo dentro de casa. Veja, no primeiro, no quadro superior, você vê uma simulação, né? Uma representação, aliás, de várias residências com pessoas dentro. As bolinhas pretas são os infectados e as bolinhas brancas são os não infectados. Você deixa todo mundo junto, isolado em suas casas. Abaixo, aqui é o tempo zero, tempo inicial. Abaixo, depois de um ciclo, por exemplo, vamos supor de 14 dias, né? Observe na figura abaixo, né? Na representação abaixo, as mesmas casas, as 6 casinhas, e aí vocês veem que os infectados que estavam lá em cima já transmitiram a infecção para as outras pessoas dentro da casa, transmissão intradomiciliar. Ou seja, a epidemia prossegue. É assim que a epidemia avança, né? Vamos ver agora esta figura, a figura seguinte. Agora, nesta figura vocês estão vendo aí a representação da população, onde tem infectados e indivíduos não infectados, né? Essas bolinhas todas à esquerda, em cima, né? As bolinhas pretas são os infectados e as bolinhas brancas são os não infectados. Essas pessoas são submetidas, todo mundo a um teste. E nesse teste se identifica quem são os infectados, as bolinhas pretas, e quem são os não infectados, as bolinhas brancas, e separa os dois. Ora, quem vai para o isolamento social são exatamente as bolinhas brancas, os não infectados, que ficam nas suas casinhas aí embaixo. Vocês estão vendo aí a representação, né, das caixinhas aí, onde eles vão ficar. Enquanto os infectados ficam nas suas atividades ou vão para o serviço hospitalar ou são isolados, né, se estiverem realmente na sua fase de transmissão. Desse modo se separa infectados e não infectados. E aí você achata a curva, ou seja, o pico epidêmico, né, o pico de casos de doenças e a mortalidade é achatado, ela se reduz, porque agora você preservou exatamente aqueles não infectados, sabendo quem são, né? E desse modo é a única forma de se conseguir o achatamento que tanto se apregoa por aí, mas aqui no Brasil não houve isso, ninguém testou a população. Ou seja, só se testa o indivíduo que procura o serviço de saúde, né? O sujeito que está doente. Então, o que é que se fez aqui? Colocou toda a população em isolamento social indiscriminado, ou seja, colocou todo mundo dentro de suas casas e aí a transmissão começa a avançar. São essas pessoas que estão indo para o hospital, entendeu? Então, realmente, houve um problema aí de planejamento. O isolamento social só funciona em relação ao achatamento da curva se houver um teste amplo da população. Isso nós chamamos de soroepidemiologia, né? Ou seja, o inquérito sorológico para identificar na população quais são os infectados e quais são os não infectados. E separar uns dos outros.